Planalto Central, coração do Brasil. O mítico Paralelo 14. Cerrado exuberante, berço de águas, onde serras e montanhas se tornaram muralhas indevassáveis para a proteção de um povo liberto pela própria coragem. Nessa região, há mais ou menos 300 anos atrás, escravos fugidos chegaram, fizeram moradia e criaram uma sociedade que só viria a ser descoberta nos anos de 1950. Se autodenominaram Calunga. Ali gerações se integraram com a natureza e dela tiraram alimentos, remédios, vestuário, móveis, ferramentas, instrumentos musicais e lares. Hoje, o Quilombo Calunga é o maior território quilombola do Brasil, com uma população de aproximadamente 8 mil habitantes espalhados em um território de 270 mil hectares, divididos em 37 comunidades. O olhar externo materializado nesse documentário é uma pequena fração de alguns dias de convívio com parte desse povo, onde pudemos registrar, mesmo que de forma fragmentada, algumas paisagens, tradições, pensamentos e mensagens externados por eles mesmos. Procuramos aqui apresentar um pouco dessa diversidade e histórias de hoje, de ontem e do raiar do amanhã, através da voz do seu próprio povo, o povo Calunga. A gente tem uma história real, né? E também nós somos pessoas construtoras desse país chamado Brasil. Então, a história nossa está vinculada à história, no processo histórico de formação do território brasileiro, né? E o que a gente honra mesmo é as nossas origens enquanto africanos também. Então, aqui eu considero uma África Calunga. O nosso povo, eles vieram não por conta própria, foi um povo que veio deixando suas raízes históricas, culturais de forma forçada, mas mesmo assim algumas coisas ficaram, não tem como dizimar de vez em costume, né? Nós temos que valorizar a luta daqueles que começaram. A gente é o caminho, porque nós somos o presente, certo? A garantia que se existe um futuro do outro é a garantia do que fez um presente no momento. Então o futuro ele depende de um presente. Mas que para existir esse presente teve um passado. A história, que é um quilombo antigo, que tem mais de 300 anos. Os primeiros chegaram aqui no início do século XVIII, vindo a maioria da parte litoral do Brasil, e chegaram aqui em busca de refúgio. Por ser uma região remota, acabou que eles conseguiram ficar aqui isolados, escondidos, por mais de 2 séculos, até que em 1950 foi descoberto esse povo que estava morando aqui, que é o povo Calunga. E foi difícil. A primeira vez que eu fui para a cidade, fui andando. Nós tocávamos hoje aqui, nós vinhamos aqui. Nós andávamos, nós desapiamos na beira daquele assalto lá, que vocês andaram com o celular da gente achava de chão. Nós íamos pegar a carro lá. Nós saíamos daqui andando, com bolsa na cabeça, menino na cacunda, para pegar a estrada, para ir pegar a carro lá. Aqui não vinha carro. Aqui era muito isolado. Cavalo era só para levar a caiga. Que nós sofremos demais, mas é. Cidade ninguém ia. Essa cidade é Calunga dos Cruzados. E o povo põe um Calunga lá, mulher não ia, era só os homens assim, calunguês, calunguês. Era assim. Eu, quando via alguém chegar de fora, eu ficava tímida. E eu ficava fugindo, né? Porque a gente não tinha costume de ver essas pessoas de fora. A primeira vez foi difícil. A gente era isolado. Às vezes vinha pessoa de fora, quando vinha aqueles borrifador que borrifava para as casas, né? Da gente. E aí a gente, assim mesmo, eu escondi muitas vezes no mato. E a gente está sendo criado dentro do patrimônio
de reserva, mas é reservado por nós, porque nós não destrói, né? Olha, eu moro aqui há 60 anos, você vê os pés de árvore que tem aqui, ó, que eu nasci, um já tinha, e outros nasceu depois de eu, e eu tô zelando desde o tamanho que tá aí. Então nós temos um território gigante que ainda não é de nossa responsabilidade toda. Nós cuidamos dele, protegemos, mas volta e meia aparece um que vai nos ameaçar porque ali é dele, ele tem um documento daquilo. Ou o Estado pode inventar qualquer uma coisa, mas a gente tem pouco mais de 13, vamos colocar entre 13% a 17% do território que é nosso, titulado enquanto território Calunga pela QCAPA de território coletivo, né? Em grande parte delas, eu acho que chega próximo dos 40% ainda é do Estado, que não sei por que nunca regularizou ainda para nós, e temos áreas grandes ainda são de proprietários particulares, tipo fazendas aí que precisa ser indenizadas, que inclusive para isso é necessário um grande recursos, né? São fazendas caras, assim, de certo modo. O turismo de natureza, os primeiros passos dele foi na década de 90, quando os primeiros visitantes começaram a visitar a cachoeira lá da comunidade do Engenho 2, da Santa Bárbara, Candaru e a Capivara. E aí, até então, não era um atrativo oficial que era aberto para turismo, bem como na Chapada dos Veadeiros ainda o turismo era a passos lentos. E aí só nos anos 2000 em diante foi que o turismo cresceu e ganhou mais força e daí tornou o atrativo já aberto oficialmente para visitas. Porque a gente sofre muitas pressões, muitas falácias de mau gosto quando se trata da questão do turismo. Porque dentro do nosso território, para ser guiado, os guias que vai legalizado a atuar dentro do território são guias Calunga. Então, outras organizações, outras agências, beleza, pode vender seu pacote com o atrativo do território, mas você obrigatoriamente vai pagar um condutor Calunga. Hoje a maioria dos guias é mais jovem, dentro de 20 até 40 anos, essa é a maioria da quantidade dos guias, mas tem guias com mais de 60 anos, aqui do Quilombo, né, que faz passeio todo dia aí. Nós temos um grande número de guias formados, né, Calunga, a maioria que você vai ver na trilha são guias mulheres, inclusive, então você tem essa questão de gênero muito forte. Você tem pessoas Calunga investindo, principalmente dentro do território, com restaurantes. Então o turismo é uma fonte muito grande para nós. Um fortalecimento da cultura em si, porque muitas pessoas hoje, visitantes, vêm e quando descobrem que tem essa riqueza cultural, acaba que dá mais valor e aí enxerga a gente de outro olhar. O Museu Yaya Procópia é um espaço político, identitário, cultural, memorial, tem ele como um espaço que busca preservar ensinamento do povo Calunga. Ele foi idealizado pela Yaya Procópia. Ela já falava que queria deixar um museu, e assim na linguagem Calunga, museu. Eu quero deixar um museu para poder as futuras gerações conhecer a minha história, a nossa história, a história do povo Calunga. Minhas histórias estão aí. Minhas histórias vão ficar aí para meu povo e o Brasil todo. Com essas construções de museu, isso vai trazer mais turismo. Porque cada objeto desse tem a marca de cada pessoa, né? A vivência desse povo que um dia, né, lutaram, resistiram muito tempo aqui, sem ter contato com pessoas de fora, né? Enquanto foi um espaço, pessoas que vieram para cá para esconder, mas agora é um quilombo de aparecer e de contar a nossa história, né, de vivência e sobrevivência aqui dentro. A gente não está usando ele ainda, que é o turismo cultural. A gente é muito forte com a questão das nossas festas, né, que temos, mas que também a cultura mesmo da vida do Calunga. Tipo, tem pessoas que têm interesse de conhecer aquela vivência.
Então, os pontos de encontro que a gente tem aqui é os festejos. Nos festejos é o ponto de encontro onde todo o território se organiza para esse dia, para essa semana de festejo. É importante o turismo cultural, porque as pessoas de fora também conhecem, né, as nossas atividades culturais, né, o porquê da gente ter esses festejos, e ao mesmo tempo também ele vivencia. Né? Nossa Senhora da Abadia, no Vão de Almas, e Nossa Senhora do Livramento, no Vão do Moleque. É uma semana de festividade, e ali não é simplesmente uma festividade. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é uma mistura do sincretismo religioso, onde tem ali a tradição nossa cultural, né? E um pouco da mistura da Igreja Católica, que era algo que a gente, querendo ou não, tinha que exercer, né? Tem a dança da Sussa, tem as folias, tem o Império, que o Império onde tem o Império dos Reis, é rei e rainha. Então é algo que veio da nossa cultura africana, que a gente sabe que não é algo da Igreja Católica. Se vocês conseguirem um dia participar, esse ano vai ter, por exemplo, melhor que eu falar é vocês vivenciarem. Turismo cultural, turismo de base comunitária, mas a gente que está aderindo ao nome Turismo Quilombola Calunga, que vai se beneficiar especialmente os povos e também os povos tradicionais, né, que moram nas comunidades, e os turistas que vêm também para ver a nossa cultura e conhecer mais sobre os nossos saberes e fazeres. Isso para mim tem um ponto positivo para a gente, né? Mas desde que a preservação e valorização venha acima da economia. Vou para os festejos também. Sou uma das rezadeiras. A gente tem que utilizar o mastro, as candeias de cera em volta do mastro, rezando. Junto aquela muito de gente. O que tiver na festa, todo mundo tem que ir ao redor da fogueira. Até os turistas que vêm, a gente vai lá e convida para ir. Eles têm que ir lá, nem que for uma horinha, na hora que estiver levantando o mastro. Bendita louvada seja São João em seu altar, dizendo todo que viva São João na glória está. Foi nascido em Belém, batizado em Jordão, o Pai que tem seu filho e pôs o nome de João. As pessoas antigamente utilizavam as tranças como símbolo de identidade mesmo, de poder, de identificação das pessoas. E quando vinham para o Brasil para ser escravizado, a cabeça eram raspadas. Sendo raspadas as cabeças, não tinha mais identidade, não tinha como identificar cada povo, né, cada cultura de cada local. Mas aí aqui no Brasil essa prática foi utilizada de forma diferente. Então já foi utilizada também para principalmente as mulheres, porque os homens era difícil ter o cabelo maior, mas as mulheres conseguiam um pouquinho maior. Então era possível fazer os mapeamentos de fuga na cabeça. Nas tranças chamadas tranças nagôs. Tem vários nomes de trança, mas principalmente essa trança, que a gente chama ela trança de raiz. Ali era feito o mapeamento e também nelas era possível colocar algumas sementes, que são as sementes crioulas que a gente acredita que a gente tem até hoje, né? Do arroz, do feijão, do milho. Então era possível levar consigo poucas coisas, mas a semente de sobrevivência, né? De subsistência nesses locais. E sabendo disso, identificando o nosso território, que é um território que tem 39 comunidades, é possível concluir, que a gente não tem história registrada, é possível concluir que as pessoas, esse estilo de subsistência, de permanência no território, por ser a mesma família distribuída em 39 comunidades, tudo indica que é um estilo de fuga, né, de resistência. E eu vejo meu pai falar que sempre tinha ataque dos revoltosos que vinham atacando as comunidades. E aí tem as comunidades distribuídas aí nos territórios e também tem os pontos de encontro. Então a gente acredita que isso foi utilizado nessa forma de mapeamento, né? Eu acredito que seja feito, que é o ponto onde sempre retorna todo ano esse ponto de encontro para troca de semente, para celebrar festividades de colheita, né? E também casamentos, aumentar as famílias, batizados, que é as romarias, que acontece todo ano no Vão de Almas, Vão do Moleque, que são 2 pontos centros, né, do território. Eu acredito que seja
um pouco dessa cultura, dessa tradição que veio nas raízes e conseguiu sobreviver. E as pessoas não conseguem falar que e pode ter sido assim, né? Que não tem um registro. Mas sabendo que a história é isso, a gente tem essa prática, né, das tranças, raízes e nagôs, que não é simplesmente um penteado, mas tem consigo símbolos da resistência. Um pouco disso. Perfeito. Você falou que então fazia as tranças, colocar umas sementes crioulas ali. Do arroz, do feijão, do milho. Hoje ainda no território a gente tem várias qualidades de arroz, várias qualidades de feijão. O milho um pouco menos, mas ainda tem. Praticamente 80%, 90% é produzido aqui, incluindo arroz, feijão, abóbora, mandioca. Era menos perseguida a cabeça das mulheres no caso de manter corte, né? Que era utilizado como se fosse uma prática higiênica e, na verdade, era para destruir a cultura, né? Destruir um conhecimento. Então, aí foi nessas tranças, além de ter o mapeamento das rotas de fugas, de retorno, também era possível carregar ali as sementes no meio das tranças. Então, não fugia, assim, mesmo se saísse sem nada nas mãos, poderia estar levando algumas sementes. E tudo indica que isso aconteceu, porque a gente sobreviveu aqui muitos anos sem, igual a aranha, eu falo igual a aranha, vivendo o que tecia, né? Produzindo, plantando, colhendo. Meu pai contava a história que tinha desses que comiam até sem sal, igual o índio. Porque era muito difícil ir buscar o sal em barreira. Em barreira que ia buscar o sal. De cavalo, no lombo do burro. Colocava a caiga no burro, carburaca, levava couro de gado para trocar de jogo do sal. E levava com eles em troca do sal as produções daqui, né? O arroz, o feijão, a carne seca, o sabão diferenciado, né? A linha. Então, e aí a pessoa que trazia o sal para vender para sua... Iam umas tropas pequenas, essas pessoas que traziam o sal. Quem estava aqui para conseguir o sal, segundo meu pai, era um quartil de sal equivalente a um dia muito bem trabalhado. Quem trazia um saco de sal, guardava ele bem guardadinho, porque era muito difícil para buscar. E os outros que ficavam e não tinha animal para ir, tinha que comprar muito caro na mão daqueles outros que ia buscar. Era verdade. E qual é a quantidade desse quartil? Esse quartil de sal era, segundo ele, era meio litro de sal. Equivalia... Então, quem trabalhasse muito bem conseguia meio litro de sal por um dia de trabalho. Tinha desde que adoecia na estrada, os cavalos não aguentavam. E aí, ia levar era bastante animal, porque se um cansasse na estrada, já tinha o outro para trocar. A sela e a buraca. Aí tinha que trocar. Meu pai contava a história que os amigos dele tinha desde que ia e não voltava. Adoecia na estrada, sentia alguma coisa na estrada mesmo, tinha desde até que morria por lá. E a mandioca, ela é uma qualidade de cereais que Deus deixou no mundo, que mata a fome de todo mundo. Que onde tiver um pé de mandioca, ninguém passa fome. Se arranca o dia que você quer, se deixa lá na terra, ela está recriando. Essa madeira chama angico, madeira de angico. Essas madeiras que a gente tratava de ralo. Por causa desses dentinhos que ele tem tudo acertadinho. E aí servia para ralar como se fosse um ralo de folha. Que a gente também já ralou muito nesse ralo aqui. Ó. Esse é o ralo de folha que a gente fala, ralo de folhão, que a gente pica ele com uma ponta de prego, para ele ficar desse tipo. Se fosse para ralar um milho para fazer pamonha, para ralar um milho para tirar o fubá para fazer o bolo, fazer o beiju. E como a gente faz, já fez muita farinha com isso aqui. Aqui já está o início e agora ela vai para a prensa.
como se é a prensa que a gente faz, para passa a ficar pronta para vir para o forno. Andorinha vem, andorinha vai, andorinha vem, visita meu pai. Eu vi cocão na flor de mamão, eu vi cocão na flor de mamão, eu vi cocão na flor de mamão. E assim é, aí por diante. E agora vamos torrar a farinha, torrar a massa para ela chegar ao ponto de farinha. Num forno desse aqui a gente tira aqui 12 quilos de farinha, porque o forno é pequeno. E aí a gente vai fazendo de pouco a pouco, até faz aí 10, 20, 30 sacos de farinha durante o tempo que a gente pega a colher a mandioca. Essa pedra ela veio de cima dessas serras aí, que é onde tem a pedreira que a gente tira esse tipo de peça, de pedra para fazer o forno, para montar o forno. Então a gente tem que ir num lugar que tem ela já próprio para a gente tirar os folhão dela, cortar no tamanho que a gente aguenta carregar nas costas, aquele lugar, acesso ruim, e aí a gente trazer para formar o forno. Às vezes que de 2 pessoas a gente traz uma pedra só, faz um forno, sem emenda. Mas esse era 2 pedras, então tem a emenda aqui no meio, aqui, ó. Aí são 2 partes de pedra. Aí a gente faz o formato dele com adobe, e na altura que quer, e apoia ela em cima e faz o beiral de barro. Meu nome é Alvindo Cesário de Torres, sou nascido e criado aqui na terra, vivido desse trabalho, já criei meus filhos, 8 filhos, tô acabando de criar que o caçula tá com 16 anos, a caçula tá com 18, e tô criando uma netinha agora, a primeira neta, eu tenho 61 anos, olhar e falar, na realidade 62 anos, porque quase um ano eu parei, eu fiquei na barriga de minha mãe. E eu tenho 61 nascido, então 62 anos, com certeza eu já sou gerado 62 anos. E trabalho hoje fazendo roça, derrubando de machado ainda, para não estragar a terra que nós não passa trator, para cultivar ela, para plantar o arroz, plantar a mandioca, plantar o milho, plantar a abóbora, melancia, giló, tudo a gente colhe na roça, gergelim. E assim é a alimentação que a gente também colhe aqui, que a gente usa e vende para as pessoas que procuram. Tudo artesanal, tudo orgânico, quer dizer. E aí a gente estamos aqui nessa luta até agora. Mexe que essa raizinha aí que quem me ensinou foi Jesus, poder do Espírito Santo, Nossa Senhora das Neves. E minha mãe e meu povo. Essas garrafadas aqui, eu aprendi com meu tio e a minha mãe. E meu tio morreu com 90 anos. E minha mãe também morreu com 90 anos e 6 meses. Eles faziam essas garrafadas. E aí eu aprendi com eles. Minha mãe era pasteira e remedeira. Que eu sou mãe de 8 filhos, eu não ganhei nenhum no hospital. Eu vou fazer 55 anos agora em agosto. Eu já tomei remédio de hospital porque eu fui picada de trem ruim, que eu fui para o hospital. Mas minhas coisas, tudo é remédio natural daqui do Cerrado. Esse xarope aqui também, ele é para gripe, bronquite, febre, dor e sinusite. É das ervas medicinais que eu aprendi também com minha mãe e meu tio. E aí até hoje eu continuo fazendo e dando continuidade e aprendendo cada vez a mais. Minha mãe ia pegar esse tinguinho para preparar o sabão para lavar a roupa para ir para a festa. E hoje o pessoal já faz ele já para tomar banho, já para lavar o cabelo, para tirar a casca do cabelo, e já para outros tipos de coisa. Então, quando eu via para a curança, então eu voltei a fazer, mas eu não fazia um tempo, não. Eu não tinha essas montagens.
Nós quando eu vi lá em Alto Paraíso, as pessoas procurar um queria 10 quilos, outro queria tantos quilos. Aí eu pensei, eu vou voltar a fazer as coisas que antigamente fazia. A raiz da quebra-pé, da feirelina, o abacate. Nós não saiu do hospital fugido. Nem caminhão não estava. Aí usou esses 3 remédios. Pois ele foi para cima. Estava no hospital, não estava de Antônio. Aí foi para a casa dele, usou esse remédio aí. Ele me contou, ele era tão raizeiro. Ele me contou, aí eu também falei, uai, ele é bom, foi bom para ele, é bom para os outros também. Essas garrafadas aqui, elas é bom para esse aqui, para dor de cabeça, sinusite. A cabeça tá doendo, a gente vai lá, destampa e dá uma cheirada bem. Meia hora, a cabeça alivia. Sinusite vai embora. E pode ir utilizando várias vezes. Essas garrafadas aqui é para mulher limpar outra e engravidar. Que tá dificuldade, que tem mioma, cisto no ovário, ele arranca tudo. E daqui é por sangue. Homem também bebe quando tá muito gripado, mas bota na bebida, ou então o chá, né? Mas ele é forte. É o melo. Faz o leno, soca, cua e faz o leno. Mel de revão, isso aqui. Isso aqui que a mulher me encomendou para me levar lá para São Jorge. E eu levei e não acertei com essa mulher. Como assim não acertou? Não achou ela? Disse que eu quero que a senhora já aquele remédio que a senhora me vendeu, que é muito bom para resguardo quebrado, que eu digo muito bem. Isso aqui. Os meus netos mesmo, quando tá gripado, só trata com remédio meu. Esse xarope de gripe, eu faço a panela lá de xarope e faz o queimado com a pedra no fogo, dou para eles, pode estar tossindo, rapidinho tá bom, a gripe some. E hoje é uma parte assim que eu acho, que eu já aproveito nos 2 lados, porque eu já retiro o óleo, estou vendo o óleo porque é um óleo que vende bastante. É um óleo hoje que é dos óleos que eu vendo muito aqui na minha lojinha. E depois eu já vendo o sabão. Daí elas perguntou para nós se nós queríamos criar um grupo de mulher para ter uma máquina mãe de óleo. Para ter uma louva de máquina de mãe de óleo. Para modo nós ver se produzir para vender mais algumas coisas nossas, né? Aí nós falou que, porque elas eram da Pacari, mas o de nós ficou a mãe de óleo, né? Aí elas ajudou nós bastante com essa máquina mãe de óleo e nós deu para sair bem. Que depois que nós criou já deu para criar os votinhos com todos os produtos, de todos os produtos. Porque de primeiro, quando você vendia aqui, você ia chegar lá, você já tinha de explicar para que servia, para que não serve, o que é, o que não é. E aqui, quando a pessoa vai pegar, ele já está sabendo o que tem. Agora eles vão fazer todas as marcas, todas as coisas que nós vendemos, ela vai fazer de todas para nós. Porque quando nós saímos para vender, e ficou bom, agradecer, era bom, porque todo lugar é procurador e nós já toda reconhecida, né? E aí foi seguindo, já começou a vir embalagem, começou a vir os rótulos, já fazer rótulo. Depois elas veio aqui conhecer a gente, e conheceu. Depois sempre elas vêm aqui na comunidade. Teve umas que desistiu, dessas primeiras que entramos, só ficou só eu e a Fiota e a Tuta e Dirani, nessa turma de 10. 6 já desistiu. E aí já entrou outras novas, agora já entrou outras novas. Nós já fomos muito orientados de coisas assim, de nós pegar esses produtos nossos e ser muito orientada, assim, por causa de pegar. Daí um dia vai usar o nome nosso, vai produzir as coisas lá, usando o nome de nós, como Zé Calunga. Que já disse que já muitas vezes já tentaram de ter uma loja, não sei onde é que foi, com o nome nosso.
Nós foi olhar, a máquina não era de nós, né? Não tinha mais dos produtos nossos lá nesse mercado que estava produzindo. Uma loja Capunga. Depois que as visitas chegou, a coisa mudou muito, porque só da gente receber as visitas, já vem, já compra as coisas da gente, já ajuda a gente. Vem, às vezes tem pessoas que já passam a conhecer a gente, já não pode chegar até aqui, mas já pode fazer um pedido. A gente já manda para a cidade, porque para Anápolis tudo sempre eu mando entrega para lá, as pessoas pedem. Manda pelo correio, outra hora tem amigo também indo, né? Para Brasília, Goiânia. Já as pessoas fazem o pedido de tudo que eles querem e eu pego e mando. Para aquelas pessoas já é uma ajuda, porque antigamente não tinha ninguém, ganhava nada de ter um dinheiro. E hoje não, às vezes não vem com pela minha mão, tanto outro já compra, e já não ajuda muito, porque as coisas mudou muito. Depois que chegou o turismo e as visitas, já quer cada vez é mais. E a coisa, cada vez a gente quer melhor. Porque se não fosse essas visitas, isso tudo que vem aqui em casa, e meu conhecimento que eu já tenho, meu filho, meu esposo, eu não estava fazendo isso, porque fazer para que eu fazer esse monte de coisa? Porque eu não tinha para que vender. Nós temos que ter a conversa. O que nós poderíamos fazer? Conversar com alguém que entendesse bem, para entender, de comprar as coisas de nós, né? Dos produtos que nós vemos. Ia sentar uma loja, ou o que fosse, né? Meio que usasse o nome de nós, mas comprando um produto nosso, para dispor lá. Aí ficava bem... A gente achava que ficava bem legal. Dito que nós saímos vendo um tiquinzinho aqui, vendo um tiquinzinho lá. Acontece tá aqui. Agora, quando eu não tenho das águas, nós não podemos nem produzir muita coisa. Nós só temos que produzir bem pouquinho, a coisa que vem que vai produzir e assumir. Porque no tempo das águas não é agora na seca. Porque o tempo das águas você amonta um tanto de coisa aí. Se você não vender dentro de 4, 5 meses, tem coisa que vai pegando, vai querer morfar, vai estreando, que não tem sol, ficou mais quando a chuva pesta. Aí o que faz? Perdendo, né? Então, em visão ao meu povo, a todo esse sofrimento que vocês andaram dentro de um território e conseguiu ver um pouco o desafio que é, a gente vai construir o primeiro armazém Quilombola Calunga, que é onde essas mulheres, esses homens que vivem do campo possam vender os seus produtos com dignidade, inclusive com o selo de rótulo de produtos quilombola, e que é uma visão que vem a partir dali de que você vê assim, a realidade de alguns fazedores de produtos que vêm para a cidade e vão andar o dia inteiro no sol, com um carrinho vendendo um saco de farinha, que nem vende ele tudo, porque ele tem 2 dias de estar na cidade, e que nesses 2 dias ele teria que vender isso, mas ele tem que resolver milhões de coisas. Então ele vai ter um armazém que ele vai trazer seus produtos, deixar tudo rotulado, bonitinho, ali a serviço deles. É um trabalho da associação que vem fazendo para esse sonho, e que também a gente possa cobrir disso a valorização, que é valorizar a cultura, valorizar o povo e os produtos Calunga, porque hoje é muito comercializado. Produto Calunga, não sei o quê. Mas os Calunga que os fazem, que o produz, ganham muito pouco, muitas das vezes. Uma questão muito polêmica na região da Chapada, né? Essa questão da bioconstrução, polêmica do meu ponto de ver, uma leitura crítica. Enquanto dentro do nosso território há um tempo foi criminalizada, vou dizer assim, que não numa forma de crime, mas tipo assim, desvalorizada, porque diz que de barbeira, aranha, não sei o que, fez nosso povo, às vezes, aqueles que tinham mais condição, deixar de fazer a casa de adobe por conta disso. Só que aí de hoje vem, né, na questão de Chapada, assim, vem muito turista com muita grana e começou a fazer isso. A construção de adobe, de taipa, de pau-a-pique, e com isso acrescentou muito um valor que hoje é dificultoso para a gente, se a gente mesmo não construir, pagar um construtor para construir de bioconstrução. E aí o que eu queria dizer nesse sentido é que eu, enquanto bioconstrutor apaixonado pela área e também estudioso no campo, a minha luta, que é uma luta legal, que eu vou sempre oferecer, é que essas pessoas construam com bioconstrução, que façam uma casa de adobe, que façam um belo acabamento, que é possível. Inclusive eu tenho minha casa como um grande portfólio que eu fiz com as minhas próprias mãos, né? E aí eu levo para a juventude esse campo. Vamos fazer, né? É mais barato, é mais bonito, é mais histórico, é mais ancestral nosso. O nosso povo que está lá no meio da comunidade, às vezes tem comunidade que está no meio arenoso, está no meio argiloso, cascalhento, que é terra de cascalho, né? A gente chama de cascalhento, e eles constroem suas moradias, seja pau a pique ou seja de adobe.
Então, quando você entra para o campo da gourmetização das coisas, ele começa a dizer que tem tipo de terra X e tem capim tal, coca-fema e não sei o quê. Mas não tem, no conhecimento que é esse que eu compartilho, não tem escolha de terra. Tem terra que você vai ter o quê? A dificuldade dela sair mais da forma ou que ela é mais arenosa. Você vai ter, às vezes, terra que é mais argilosa. Terra mais arenosa, às vezes você tem facilidade para sair da forma. Eu corto sem adubo, não sei lavar a forma. Para mim, o que estou fazendo é bom. Só que, às vezes, esse adubo ele é mais fraco um pouco. Se você ficar enxergando, ele vai desfarinhar, entendeu? Mas para vedação, eu não defendo um tipo de terra. Agora, se você vai fazer uma casa estrutural, que você não vai usar ferragem nenhuma, eu aconselho que você pegue uma terra que tenha 70% argila e 30% arenosa. Mas como você vai fazer esse estudo na nossa ancestralidade, né? Aí eu tô falando desses caras que querem esse tipo de material para fazer um estudo, eu aconselho isso. Mas para nós não existe. Ou eu no chão tem água e tem terra, seja cascalho, seja arenoso, a gente vai fazer e constrói. Então eu trago muito nesse campo de que não existe. É terra que você vai pisar, que você tem água, pisou e moldou ela ali e faz. Não usa madeira, não usa ferro, não usa nada da estrutura. A estrutura, o próprio adobo é estrutural. O adobo ele já é um molde, é tipo um tijolo, só que você vem, pisa, que ele pega a terra, molha, pisa e tal, e você tem um molde que eu tentei ali, uma forma, que aí você pega e corta e vai ter que deixar ele secar à luz do sol ou na sombra, para depois, então, você... A partir dali, então, você pegar e montar na parede, igual monta um Lego, igual monta de tijolo normal. Você tem um material, né, blocos, que aí você vem montando. Que aí você pode optar pela massa de solo e cimento, que é um pouco de cimento, terra e areia, ou só terra também. E tudo vai acabar no mesmo nível. Tem comunidade que você vai ter a palha do coco painha, que é um coco rasteiro, e aí ele cresce a palha para riba. E tem outro que você vai ter um outro coco grande, que é um palmeirão, assim, que a gente conhece como indaiá na minha comunidade. Então, você faz esses dois tipos de telhado. E tem comunidade que não tem nenhum desses. Então, você vai ter que subir num pezão de buriti e fazer sua cobertura de palha de buriti. Então, a mensagem que eu deixaria para esses companheiros, para todos que puderem ver esse vídeo, né, que estiver vendo, é que pense que o nós é a melhor coisa para mim. Eu só existo porque alguém existiu e que a partir de mim outro existirá pela minha existência. Então a grande preocupação é que a gente valorize e tentem nos conhecer da nossa ancestralidade. A partir daí entendemos o futuro e o caminho para onde a gente precisa e que devemos caminhar.